Bom, hoje eu vou falar sobre o livro Teologia Bíblica da Missão, de Hans Ulrich Häfler, e como esse livro me edificou na leitura, enquanto eu lia, enquanto eu meditava aquilo que foi falado, né, nesse livro. Então, o livro já começa fazendo uma pergunta, né? Por que missão? Já logo no seu prólogo ele traz ali uma reflexão, trazendo 8 pontos, né? 8 pontos dessa resposta, o porquê da missão. E a primeira que ele diz é porque a Bíblia fala de um Deus missionário, Pai de todos os seres humanos, que tem um plano para a salvação. A segunda fala também sobre, a Bíblia fala, né, de Jesus Cristo, que veio para que as pessoas encontrassem nele a vida eterna, conforme João 3,16, né, aquele famoso texto que é o mais conhecido, acredito que até da humanidade, né? Quem conhece do cristianismo é o mais conhecido, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro ponto é porque a Bíblia fala do Espírito Santo, que chama, dota, guia e equipa para o serviço. Então ele faz esses 3 primeiros pontos aqui da resposta, porque missão, fazendo uma alusão à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus o Espírito Santo. No quarto ponto, ele fala sobre o poder sustentável e culturalmente transformador do Evangelho, né? O quinto, ele fala sobre a Bíblia confiou a grande comissão como missão central à Igreja Mundial de Jesus Cristo. É o que a Bíblia traz, o próprio Jesus comissiona a sua igreja e está registrado na Bíblia, né, como essa comissão à igreja que está em toda parte do mundo, né, para ser aquela que tem o papel de fazer a missão. O sexto, a Bíblia fala sobre o estado perdido das pessoas em Cristo, então é a Bíblia que fala, né, os seres humanos estão perdidos sem Cristo. O sétimo fala sobre o direito de todas as pessoas de ouvirem as boas novas de Jesus Cristo, de experimentarem o amor de Deus. Então, todos, né, têm o direito de ouvir essas boas novas de Jesus, de experimentar esse amor de Deus. Então, é por isso que nós devemos fazer missão. E o oitavo ponto, respondendo à primeira pergunta, diz que a Bíblia diz que pessoas de todas as línguas, nações e tribos adorarão e glorificarão a Deus. Então, né, todos vão adorar, vão glorificar ao Senhor, né? Então, esse é a primeira pergunta, até antes de entrar no primeiro ponto, no primeiro capítulo do livro, né? Já no prólogo ele responde o porquê da missão, né? Tomei nota, né, para esse responder, né, ao que o livro traz aqui, para não ficar perdido, né? Só para notar aqui, né? O livro está aqui, só estou usando mesmo a anotação para não ficar perdido, né? Então, né, as Bíblias e, né, tomando nota para poder trazer aqui o que o livro traz para nós de edificação e o que a gente aprendeu do livro. No primeiro capítulo, então, do livro, ele fala sobre as questões básicas da missão, né? Questões básicas da missão. Ele fala que a teologia bíblica da missão se ocupa com questões fundamentais, investigando seu significado bíblico e teológico. Também define o conteúdo e o objetivo da missão, questiona a motivação missionária. Qual que é a motivação missionária? E declara, né, que deve ser o alcance das pessoas, assim como nós somos alcançados. Determina os destinatários, né? Quem é os destinatários da missão? A quem a missão deve chegar, né? Quem são esses destinatários? Assim como nós fomos alcançados pela missão de outros, nós também somos missionários para alcançar outros, né? E aponta para a responsabilidade dos missionários. Então, o missionário é responsável, né, por fazer essa missão. Também aborda nesse primeiro capítulo, né, até quando a missão deve ser praticada. É óbvio que ele está fazendo uma abordagem geral no primeiro capítulo, vai tratar de alguns desses assuntos nos capítulos posteriores, né, o que nós vamos aprender
né, nos demais capítulos. Mas, em suma, nesse primeiro capítulo, ele fala que, né, ela se ocupa com questões, a questão básica da missão é que ela se ocupa com questões fundamentais, investigando o significado teológico, definindo o objetivo, motivação missionária, né? Qual que é a motivação? No capítulo 2, é interessante, né? Ele fala sobre a definição da palavra missão. Ele fala que o conceito de missão tem várias definições, mas, né, ele apresenta aqui, né, dizendo que a Bíblia apresenta, por exemplo, Marcos 16:15, a partir, né, o verso 15, diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diz que ao longo da história, estudiosos definiram missões de formas distintas, e algumas definições de missões foram descritas, né, por ele aqui, de alguns pensadores, né, do passado. Ele diz que Warneck fala o seguinte: a missão é toda atividade cristã voltada para plantar e organizar igrejas entre os não cristãos. Então, missão é isso, né? É toda atividade cristã voltada para plantar e organizar essas igrejas. Já Porksen, ele diz o seguinte, né, ele citando ele: a missão é a ação de Deus no mundo e a história do reino de Deus. Né? A ação de Deus é a história do reino de Deus, segundo Porksen. Karl Hartstein, ele diz o seguinte, né, ele citando também no livro: missão é o testemunho obediente da igreja para levar o evangelho ao mundo pagão. Ou seja, a missão é quando nós obedecemos ao ID do Senhor e levamos o evangelho aos pagãos. Assim como éramos pagãos e fomos alcançados pela missão, nós que fomos alcançados também devemos alcançar outros, né, com essa missão, levando o evangelho de Jesus, pregando, né, o evangelho do Senhor Jesus. Já Nikolaus Ludwig von Zinzendorf declara o seguinte no livro, né, o Heifler declara, né, cita Zinzendorf nesse livro falando o seguinte: a missão acontece quando pessoas experimentam Deus e desejam compartilhá-lo com outros. Então a missão acontece dessa forma. De fato, a gente entende que deve ser isso. A partir do momento que nós fomos alcançados, a partir do momento que nós fomos, né, alcançados pelo Evangelho, fomos evangelizados, né, evangelizar a nós cremos no Senhor Jesus, fomos alcançados pela graça de Cristo, nós também devemos procurar, em obediência, né, à palavra, em vontade, em desejo, né, para que outros também conheçam, como uma boa notícia mesmo. Né, quando, por exemplo, né, uma notícia de um país remoto que tem oportunidades, ou como no nosso país mesmo, né, uma notícia de um estado onde está se desbravando e tem oportunidades para se desbravar quem tem coragem, né, e traz a notícia e fala, olha, é bom. E isso, óbvio, né, pensando por esse lado aqui, na questão financeira apenas, né, essa questão de desbravar aí alguns lugares com oportunidades. Mas o que? É a boa notícia, a pessoa sabe que a situação é boa para se ter um lucro ali financeiro e conta para os parentes, quer levar os parentes para também, né, estejam desbravando ali. Um exemplo aqui, nós fomos alcançados por aquilo que é muito mais do que as questões materiais, né? Fomos alcançados por aquilo que é eterno, para o reino de Deus, né? Para viver eternamente com o Senhor. Então, nós podemos e devemos, né, assim como experimentamos de Deus, devemos ter o desejo de compartilhar com outros, né, aquilo que nós recebemos também. No capítulo 3, ele fala da origem da missão. A origem da missão, né, nós claramente temos na mente, né, o que é a origem da missão, né, de onde é a origem da missão. Ele diz a origem da missão está em Deus, que é um ser dinâmico que se revela, que cria e sustenta o mundo. Então, né, a origem é Deus. Deus é que criou todas as coisas, Ele que dá a missão. E falando aqui, a gente percebe Deus comissionando o homem já na criação, quando cria o homem, coloca no jardim
e fala para o homem, né, designa o homem colocar nome aos animais, né, fala para o homem fazer, né, alguma coisa, fala para o homem desenvolver. Então já designa o homem desde o início, né, isso é só falando em termos, né, mais teóricos aqui. Mas ele diz que essa origem está em Deus, né, que é um ser dinâmico, se revela, cria e sustenta o mundo. Ele envia profetas e também, principalmente, deu seu Filho para salvar os perdidos. A missão não é apenas uma atividade da igreja, mas uma iniciativa divina. Não é apenas a igreja, estou fazendo missão. Não, é Deus que dá a iniciativa. E é óbvio, né, se tudo vem dele, não fomos alcançados. Então, primeiramente, fomos alcançados e hoje temos, né, que trabalhar para alcançar outros também. Essa é o que nós devemos fazer. Né? A missão não é apenas essa atividade da igreja, mas é né, uma iniciativa do próprio Deus. Então a origem da missão é Deus. No capítulo 4, ele fala do fundamento da missão. Ele fala que a missão de Deus tem um fundamento, né, tem como fundamento, né, seu eterno conselho para salvar a humanidade perdida. Então a missão de Deus tem esse fundamento, né, o eterno conselho para que a humanidade que está perdida nos seus delitos e pecados seja alcançada, seja salva. E ele fala que isso inclui a criação, a preservação, a redenção e a consumação. As 4 máximas, né, da história da humanidade, né, da criação até a consumação do mundo. E nós vemos, né, que depois desse mundo tem a glorificação, mas ele fala aqui da criação, preservação, né, redenção e consumação. Criação, nós vemos a máxima na dentro da teologia. Criação, queda, redenção, glorificação. E aqui criação, preservação. Né? Deus preserva o ser humano, né, durante as eras, né, desde a criação. Opera o seu juízo sobre os pecadores, como no dilúvio. Mas preserva, né, a semente humana, qual nós somos, né, descendentes. E traz a redenção quando ele mesmo encarna na pessoa de Cristo. E até a consumação do mundo, na sua segunda vinda. Então a missão tem como fundamento, né, esse eterno conselho de Deus. O capítulo 5, ele fala sobre o conteúdo da missão. Qual que é o conteúdo da missão? Né, o principal conteúdo da missão é a proclamação do Evangelho e a salvação pelo perdão dos pecados. É óbvio que, né, a salvação pelo perdão dos pecados é a consequência, né, do resultado, né, o resultado, vamos dizer assim, né, da missão, né, da proclamação do Evangelho. Então o conteúdo é essa proclamação das boas novas, que faz com que o pecador, né, escolhido por Deus, ouça, queira e obedeça, e tenha seus pecados perdoados. A grande comissão é reafirmada nos 4 evangelhos, abordada nesse capítulo 5, e fala, além da pregação, a missão inclui um compromisso social, né, e de caridade. Ele declara que Jesus não apenas ensinava, mas também Jesus, no seu ministério terreno, enquanto ele ensinava, ele servia, e fala da diaconia, né, de Cristo. Ele curava, ele libertava e ele livrava da morte. E é interessante observar esse conteúdo da missão, que Cristo tem como principal objetivo, de fato, né, o capítulo 5 fala isso, morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas enquanto ele está no mundo, aqui, no seu ministério terreno, ele, enquanto está caminhando no seu ministério para concluir a sua obra, que é a morte vicária, a morte substitutiva na cruz, ele faz aquilo que é bom, né? Ele cura, ele liberta, ele até salva da morte. Tudo isso que ele fez, né, de forma temporária, é óbvio, a gente entende isso, porque os que foram ressuscitados por Cristo tornaram a morrer, como a filha de Jairo, o próprio Lázaro, né, o filho da viúva, né? Então, nós vemos que, né, aquilo que Jesus fez tinha um tempo, um objetivo no momento, né? Toda a cura lá das pessoas que Jesus curou, né, pessoas que já morreram também, nós sabemos, né? Ninguém vive para sempre. Mas o interessante observar nesse capítulo 5 é que
enquanto Jesus pregava, enquanto ele anunciava o evangelho, a boa nova da salvação, que era o que ele veio fazer e que nós precisávamos crer, ele fazia já com que as pessoas participassem não só do livramento eterno, né, mas já nessa vida, já experimentassem, né, as bênçãos que é. Então, livramento da dor, do sofrimento, né, cego vendo, coxo andando, o morto ressuscitando ali, né? Então, Cristo fazia esse trabalho ali, né, com quem ele conviveu no seu ministério terreno. Né? As comissões de Jesus estão aí nos evangelhos, né, em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, a partir do verso 15, Lucas 24, 44 a 49, João 20, do 19 a 23, ele trabalha isso no capítulo 5. No capítulo 6, ele fala do modelo da missão. Né? Jesus é o modelo missionário. Sua encarnação define, né, a missão. Então a encarnação de Jesus define a missão, ele é o modelo. A sua morte na cruz demonstra o preço da missão e sua ressurreição confirma o mandato missionário universal. Olha o que ele declara nesse capítulo 6, né? E ele fala que ele nos equipa através do Espírito Santo e ensina princípios como humildade, serviço e trabalho em equipe. Então o modelo da missão é Jesus. Tudo que ele fez no seu ministério terreno como missão, né, primeiro pregando, né, a libertação, as boas novas, mas também e dando-nos o exemplo de tudo que ele fez. Tudo que ele fez ali, dando o exemplo para nós. Né? Então, ele fala, né, nos equipa através do Espírito Santo e ensina princípios como humildade, serviço e trabalho em equipe. No capítulo 7, ele fala da justificativa da missão. E aí ele trabalha o seguinte, né? As motivações para a missão incluem, primeiro, o amor fervoroso pelos perdidos. Se não for um amor, se não tiver um amor para aqueles que estão perecendo, não há missão de fato. Nós devemos amar porque fomos amados. Fomos alcançados e porque fomos alcançados, nós devemos também perceber com grande amor fomos amados pelo próprio Deus e amar outros levando esse evangelho. Então, inclui isso, né? A motivação, a justificação da missão, né? Motivações para essa missão inclui o amor fervoroso pelos perdidos, a busca pelos perdidos, né? Pelos gentios, povos que estão fora da aliança e que são chegados à aliança por meio da pregação, por meio da proclamação do evangelho. O esforço para ganhar indivíduos para Cristo também são motivações para a missão, né, dentro dessa justificação. Ele fala da expectativa do juízo final, né, então a realidade, né, do juízo final, né, a perdição para aqueles que não crerem e não aceitarem a obra de Cristo, sendo suficiente para salvar dos pecados, né, algo que a gente precisa falar. E aqui até abro um parêntese aqui, para citar, né, que muitos que se dizem cristãos, mas ainda acham que precisam fazer alguma coisa para merecer, ainda estão perdidos de certa forma nesse sentido, porque o Evangelho diz que nós precisamos crer na obra vicária de Cristo. Nós precisamos crer que o que Cristo fez é suficiente. O que ele veio foi fazer isso. Eu não tenho condição de fazer nada para merecer, mas eu creio que o que Cristo fez é suficiente para me salvar dos meus pecados. Então, a expectativa do juízo final deve alertar a esses que acham que merecem alguma coisa diante de Deus, como os judeus que achavam que mereciam, guardavam a lei e não guardavam coisa nenhuma. Também muitos cristãos hoje precisam ser evangelizados, entender essa verdade. Eu penso que, né, o evangelho ele é pregado a quem nunca ouviu, né? A missão é feita, né, para quem nunca ouviu, mas para aqueles que já ouviram e ainda estão enganados dentro, né, de doutrinas erradas, ou heresias, se assim podemos chamar, né, dentro do campo evangélico, que ensinam coisas que a Bíblia não ensina. Então, mais uma expectativa aí para a gente, né, mostrar, né,
de juízo final, mostrando o caminho da verdade. Ele fala da obediência à ordem de Deus, né? Justificativa da missão é isso, né? É uma ordem de Deus. Jesus é Deus e ele deu uma ordem, né? O capítulo 5 aborda nesse conteúdo, falando, né, da comissão de Jesus, né? Quando ele comissiona a igreja e manda, né, o ide. Então, obediência à ordem de Deus. Mas, acima de tudo, nesse capítulo 7, a justificação da missão, ele fala sobre a glorificação do nome de Deus. Acima de qualquer coisa, é Deus ser glorificado. O nome de Deus ser glorificado. É a justificativa final da missão. O nome de Deus precisa ser, né, glorificado acima de tudo. Então, justificativa da missão, acima de qualquer coisa, é a glorificação do nome do Senhor. No capítulo 8, ele fala dos destinatários da missão. Quem são os destinatários da missão? Nós já fomos e outros serão, né? Todos os povos têm o direito de conhecer o amor de Deus. Todos os povos. O evangelho deve ser levado a todas as criaturas, né? Nós compartilhamos o testemunho de Cristo quando levamos o evangelho, né? Compartilhamos o testemunho de Cristo, né? Quando levamos o evangelho. Então, precisa ser observado por nós nesse sentido, né? Quem são os destinatários dessa missão? Todos, né? Todos que não ouviram o evangelho ainda. E aqueles que ouviram de forma errada devem ser ensinados também a forma certa, né? Para seguir no caminho correto, como disse aqui sobre o capítulo 7, agora há pouco. Então, destinatários é todos os povos, todos têm o direito de conhecer o amor de Deus. O Deus que nos amou e nos alcançou. Hoje, entendendo que eu fui amado, que eu recebi esse amor, também devo, né, ter amor para, né, destinar o evangelho a outros também, pregar a outros também, né? O capítulo 9, ele fala do portador da missão, né? Ele fala que embora não tenha uma definição, né, pronta para saber se a igreja, se são, né, as agências missionárias, contudo ele conclui que, né, em última análise, a igreja é o principal portador da missão, né? As agências fazem missão, né, por meio dos missionários que vão, por meio dessas agências, mas essas agências precisam estar ligadas à igreja, precisam estar, né, ligadas a um corpo, né, eclesiológico, para que ensine o que a igreja, né, por meio da palavra, ensina. Então, em última análise, a igreja é o principal portador da missão, sendo responsável por proclamar o evangelho. Isso a igreja local, a igreja como instituição, né, uma denominação, por exemplo, tem a responsabilidade, mas ele fala que a igreja local é a responsável. A igreja local tem a responsabilidade de evangelizar aqueles que estão ao seu entorno, na cidade, no bairro onde ela está localizada, na tribo, aonde ela for. A gente precisa entender isso aqui, abrindo esse parênteses para explicar isso. Mas nós precisamos de entender que a igreja é o principal portador da missão, né? As igrejas apostólicas foram missionárias e tinham um forte compromisso evangelístico, né? Hoje, cada igreja tem a mesma responsabilidade. As igrejas da Ásia, começando em Jerusalém, né? Antes da Ásia, começando em Jerusalém, Síria, Tessalônica, Filipos, e as igrejas, né, ali da Ásia Menor, descritas em Apocalipse, né, que pregaram, algumas estavam precisando voltar a pregar, como é denunciada lá pelo próprio Cristo, né, as cartas que são mencionadas a ela, mas foram igrejas que, né, foram usadas para isso, para levar, né, o evangelho. Tem essa responsabilidade. Cristo cobra das igrejas, né, da Ásia lá em Apocalipse, que elas têm uma responsabilidade, né, de anunciar a verdade do evangelho. Então, em última análise, o portador da missão é a igreja, principalmente a igreja local, que envia o seu missionário, e esse missionário está ligado a ela, né, como membro, atuando fora do campo, né, atuando em um campo transcultural ou um outro campo, né, plantando igreja, fazendo a missão. No capítulo 10,
ele fala sobre os objetivos da missão. Os objetivos que ele, da missão inclui o seguinte: primeiro, glorificar a Deus, como o capítulo 7 foi mencionado, né? Em última análise, a justificativa da missão é glorificar a Deus. Aqui ele fala, já começa dizendo que esses objetivos, primeira coisa, inclui glorificar a Deus. Mas também declara que inclui, converter indivíduos e promover um novo nascimento. É óbvio que não é a igreja que promove o novo nascimento, é o Espírito Santo que traz o novo nascimento. Mas a igreja proclamando o Evangelho, a pessoa ouvindo o Evangelho, ela vai ser convertida, e ela vai nascer de novo. O Evangelho precisa, então, ser falado, ser anunciado. Então, o objetivo da missão tem isso, converter indivíduos e promover ao novo nascimento. Também inclui como objetivo aqui, em terceiro lugar, plantar igrejas. Não só plantar, mas garantindo que os convertidos tenham um lar espiritual. Ou seja, os convertidos precisam ter esse ambiente espiritual onde se desenvolvam, onde cresçam, onde estejam ali fazendo parte do corpo, que é o lar espiritual, para que eles cresçam mesmo. Também inclui o evangelismo que leva à formação de igrejas. Então o objetivo da missão inclui isso, um evangelismo que leva a formar a igreja, a criar uma igreja, a plantar uma igreja. Daí a missão. Quando nós vamos fazer uma missão, nós estamos com o objetivo de plantar a igreja, fazer a plantação da igreja. O outro motivo, no capítulo 10, é a multiplicação espiritual. Espiritualmente multiplicando o povo do Senhor. Então, aqueles que são espirituais, o espiritual vai sendo alcançado para alcançar outros também, vai multiplicando. E, por último, objetivo aqui, ele fala da restauração da paz e cura do mundo. E aí ele declara o seguinte, que a igreja que não conduz a missão, perde a missão, e a missão que não conduz a igreja, perde o objetivo. Essa frase deixou bem marcada nesse capítulo 10. Repetindo, a igreja que não conduz a missão, perde a missão, e a missão que não conduz a igreja, perde o objetivo. Então ele fala que os objetivos da missão são esses. Primeiramente é glorificar a Deus mesmo, mas todo um conceito aqui, um contexto como objetivos da missão. E no capítulo 11, que é o último capítulo, ele fala do fim da missão. Quando é que a missão deve terminar? Quando é que a missão deve acabar? Ele fala que a missão será concluída quando Jesus Cristo retornar e fizer nova todas as coisas. Claro, enquanto houver mundo, a missão vai existir. Povos que já foram alcançados, pessoas que já foram alcançadas, vão pregar o Evangelho, vão testemunhar de Cristo, porque recebeu o maior de todos os presentes, a salvação eterna em Jesus. Então, a missão só termina, só conclui quando Cristo retornar e fazer nova todas as coisas. Até lá, devemos continuar levando pessoas a Cristo por meio de palavras e obras. Eu falo, eu dou testemunho por meio da palavra, eu prego o Evangelho de Cristo, eu falo a respeito de Jesus, do amor que Ele teve por nós, mas também eu tenho atitudes, obras, eu tenho ações que declaram que fui alcançado, para que outros também vejam nessas obras e sejam alcançados também pela graça. Esperamos um novo céu e a nova terra, onde Deus reinará para sempre. Enquanto isso, nós servimos, nós servimos a Cristo, ao próximo, com alegria e dedicação. Deus nos abençoe nessa jornada de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, de trabalhar em prol do Senhor, porque a missão só termina quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Até lá, nós devemos levar o Evangelho por meio das palavras e também por meio das nossas atitudes, do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa dedicação ali
por meio do corpo a corpo, do pessoa a pessoa, né? Falando, testemunhando, demonstrando o interesse genuíno, o amor genuíno pelas pessoas, o amor genuíno pelas almas perdidas. E esse livro me trouxe uma edificação muito grande na percepção da dedicação que eu devo ter em, né, anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe, derrame sua graça, sua misericórdia sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.